Quando pensamos no início do universo, imaginamos uma grande explosão. Hoje sabemos que não é correto falar explosão, mas sim uma expansão. Mas devido à crença de que é uma explosão, imaginamos que ocorre ali um crescimento omnidirecional, ou seja, que a expansão ocorreria igual em todas as direções do universo. O grande problema é que quando o universo começa a se expandir, não tem dimensões, ou seja, as dimensões começam a ser criadas pela própria expansão do universo. Consequentemente, não dá para dizer que ele é omnidirecional, ou seja, não tem como dizer que ele está crescendo para todos os lados de forma igual. Consequentemente, não existe um centro do universo. Nós não conseguimos calcular e identificar onde é o centro do universo, porque não sabemos como se dá a expansão do próprio. Consequentemente, se não é omnidirecional, ela acaba não tendo ali um centro. Mas para um exercício mental, podemos utilizar, por exemplo, essa lanterninha aqui para fazer aqui uma simulação de como é uma expansão. Tomando por base, então, essa ideia de omnidirecional, a gente pode observar que nós temos uma região que é um foco. Então, bem aqui no centro, nós temos toda a luz concentrada. E quando ela começa a expandir, o que acontece? Nós conseguimos observar que o foco vai se dispersando. Conforme quando ele se dispersa, a luz ela também vai ficando mais fraca. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, se formos levar para um aspecto termodinâmico, em toda expansão, seja do universo, seja em algum sistema controlado, seja um sistema fechado, o que acontece? Nós temos ali o aumento do volume, certo? Conforme nós temos então o aumento do volume, ocorre uma diminuição da temperatura. E ocorrendo então uma diminuição da temperatura, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que no início da expansão do universo, pelo fato de não existir o aspecto dimensional ainda e o próprio espaço estar criando o aspecto dimensional, a temperatura estava na casa de trilhões de Kelvin. É a chamada temperatura de Planck. Isso ocorre alguns milésimos de segundos após o início da expansão, chamada de Era de Planck, onde tudo ali era elevado ao extremo. Então nós temos trilhões de Kelvin e nós temos também ali toda a matéria que estava sendo criada, concentrada em um único ponto. Obviamente, nós não estudamos o que vem antes da Era de Planck, porque nós não temos dados para isso. Mas, posteriormente à Era de Planck, é possível sim fazer um estudo. E o interessante disso é em relação realmente à temperatura. Passados alguns milésimos de segundos, todo o universo começa a surgir e essa energia começa a se expandir junto com o universo. Consequentemente, se está ocorrendo um processo de expansão, ali a temperatura começa a cair. E isso é extremamente importante porque, caindo a temperatura, torna-se possível o surgimento da matéria. Pessoal, só um minutinho. Como nós estamos falando de alta temperatura lá do início do universo, eu quero dizer para vocês que sabe onde a gente passa muita temperatura? Dentro do laboratório. Porque muitas vezes a gente tem que usar jaleco. E o jaleco é uma coisa que é completamente desconfortável. E como todos nós somos loucos por conforto, uma camisa da Insider ela é perfeita para isso. Uma tech t-shirt por debaixo de um jaleco é perfeita, pelo fato de que uma tech t-shirt permite que a gente consiga fazer então uma respiração da pele muito mais efetiva do que uma camisa de algodão. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de vestir um jaleco.
Mas se você usa uma camisa de algodão por debaixo de um jaleco, acontece que você vai suar tanto que a camisa chega a ficar grudada no seu corpo. E obviamente eu estou com calor agora, eu vou até tirar aqui o jaleco para mostrar para vocês como a camisa da Insider é vantajosa para isso. 2000 anos depois. Bom, muito melhor agora, né? Porque o jaleco ele acaba criando todo um ambiente aquecido, porque você não pode ficar com ele aberto aqui na frente. Ele vai ficar fechado. E, consequentemente, o jaleco também tem mangas compridas, o que faz com que dificilmente entre uma corrente de ar razoável por debaixo da manga, uma vez que muitas vezes a gente precisa usar luvas também. Então imaginem o efeito estufa que se cria aqui por debaixo. E isso não é nem um pouco saudável, porque depois que nós tiramos o jaleco, nós estamos no laboratório ensopados. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes os laboratórios têm ar-condicionado. Então é muito comum você ver em início de carreira vários químicos e cientistas em geral gripados, pelo simples fato de que não possuem uma camisa tão tecnológica e boa quanto uma camisa da Insider. E obviamente, gente, estamos entrando na semana da Black Friday. E agora é um momento exato para que vocês possam adquirir camisas como essa, uma tech t-shirt, porque há a possibilidade de grandes descontos e frete grátis lá no site da Insider. Então, dessa forma, se vocês utilizarem o cupom Ciência Química BF, vocês já vão ganhar 15% de desconto. E lá no site vocês podem conseguir vários e vários combos que aumente ainda mais o desconto para vocês, chegando a até 40%. Então, assim, não deixe essa oportunidade passar, porque se você é uma pessoa que é louca por conforto, se você tem que usar um jaleco muitas vezes, não é legal você usar uma camisa, no caso de algodão. E, consequentemente, se nós temos, então, ali uma análise de temperatura, nós podemos falar que ocorre, então, uma liberação de radiação. Só que, nesse caso, a coisa é um pouco mais complicada, porque os fótons ainda não haviam surgido. Consequentemente, no momento posterior, ou seja, nos primeiros milésimos de segundos após a expansão, ainda não existia a possibilidade de observação de luz. Entretanto, podemos fazer aqui uma analogia de que o sistema tendia muito para um azul extremo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz que poderia ser emitida num sistema desse era quase invisível, branca, ou seja, estaria no ultravioleta, algo que seria muito próximo, talvez, dessa cor que a gente tem aqui no fundo do nosso cenário. Uma cor que provavelmente nós não conseguiríamos muito bem focá-la e nem mesmo talvez enxergá-la, devido ao seu comprimento de onda ser muito pequeno. E sempre que uma radiação tem um comprimento de onda pequeno, ela tem ali uma energia bastante alta. Por quê? Porque temos uma frequência muito alta. Então, ela tem um comprimento pequeno, mas ela está tendo uma frequência alta demais. Por isso que, por exemplo, a radiação ultravioleta ela é tão forte em comparação, por exemplo, com o infravermelho, que nós podemos observá-los em controles remotos. Nesse caso, então, o que acontece? Acontece que o sistema ali, naquele período, era muito energético ainda. Mas, passados alguns segundos, essa temperatura diminuiu, fazendo com que a tendência de cor caísse para de um azul extremo, ou seja, do ultravioleta, para já uma tendência de um branco mais azulado, talvez que se aproximasse dessa cor desse lado do nosso cenário. Entretanto, nesses segundos iniciais,
a temperatura já estava em 1 bilhão de kelvins, havia ali uma cor mais azulada e começou a ocorrer a chamada nucleossíntese primordial, onde os quarks que estavam sendo criados, eles começaram a se unir e formar os primeiros prótons e nêutrons. Obviamente que antes disso, nós já estamos falando ali do plasma de quark gluons. E naquele momento ainda a energia ela era muito alta. Consequentemente, os fótons que também estavam sendo criados, eles não conseguiam ser liberados do sistema. Logo, a gente não conseguiria ver luz alguma se nós conseguíssemos voltar no tempo. Ou seja, os primeiros segundos do universo era altamente quente e provavelmente não havia possibilidade de observação de cores, porque não havia liberação de fótons, consequentemente não havia luz. E com então o abaixamento da temperatura, tornou-se possível a formação dos primeiros núcleos. Esses núcleos eram obviamente de hidrogênio e, consequentemente, posterior a isso, com a absorção de nêutrons e também com a possibilidade da fusão de núcleos de hidrogênio e deutério, começaram a formar ali os primeiros átomos de hélio. A grande questão aqui é que esses núcleos eles ainda não eram estáveis. Consequentemente, eles não duravam muito tempo. E para que isso fosse possível, a temperatura do universo precisava diminuir mais ainda. E dessa forma, o sistema que se encontrava altamente energizado começa a diminuir a sua energia, indo para um chamado Ground State Energy. O que é isso? É o estado de mais baixa energia. No estado de mais baixa energia, as primeiras partículas puderam então começar a se organizar para formar então os primeiros baryons, e esses baryons os primeiros átomos. Contudo, ainda o sistema ele era bastante quente, sendo necessário, depois de 380 mil anos, ele chegar numa temperatura próxima de 3000 Kelvin. E essa temperatura ela é muito interessante. Por quê? Porque foi possível fazer com que esses núcleos que eram instáveis começassem agora a se estabilizar e manter na sua eletrosfera os elétrons. Mantendo na eletrosfera os elétrons, tornou possível fazer com que a matéria iniciasse um processo de condensação para a formação das primeiras estrelas. E com a formação das primeiras estrelas, houve um processo bastante interessante que foi o aumento da temperatura novamente do universo. Isso pode parecer ir contra o senso comum, mas vamos imaginar, nós temos um sistema que a temperatura está cada vez mais baixa, saindo de trilhões de Kelvin e chegando a 3000 Kelvin. Isso possibilitou então que todo o sistema se organizasse formando ali os primeiros átomos que formaram nuvens e, devido ao fato de ocorrer um processo gravitacional, eles começaram a se condensar formando estrelas. Essas estrelas, obviamente, começaram a fundir hidrogênio. Fundindo hidrogênio, foi possível a criação de hélio. E, obviamente, com a criação de hélio, também tornou-se possível começar a gerar lítio, berílio e assim por diante, toda a tabela periódica. E nesse processo de fusão desses núcleos, tornou-se possível a liberação de mais energia para o sistema. Quando chegamos então nesses 3000 Kelvin, ou seja, depois de 380 mil anos do início da expansão do universo, a temperatura de cor do sistema ela já tendia um pouco mais para um amarelado. Só que, com o surgimento das primeiras estrelas,
a liberação de energia voltou a ser grande porque o processo de fusão de núcleos ele é exotérmico. E, novamente, a tendência do sistema começou a ficar mais azulado, com o sistema tendendo a 10.000 Kelvin, saindo então de uma cor mais amarelada para um azul. E isso então fez com que o sistema voltasse a esquentar. Só que, apesar dele começar a esquentar, porque as estrelas começaram a irradiar luz, principalmente no comprimento de ultravioleta, havia ali a expansão aumentando o volume do sistema. E, consequentemente, após o surgimento então dessas estrelas que são bem mais quentes, houve um processo em que o sistema ele começou a tender a formar as primeiras galáxias. E nessa época, quando essas galáxias se formaram, a temperatura que tinha subido para 10.000 Kelvin começa a cair e voltar para 6.000 Kelvin. E, consequentemente, aquele azul esbranquiçado que essas estrelas estavam liberando começou a passar para uma cor mais branca, amarelada, tendendo para o branco puro, se a gente pode dizer assim. E, obviamente, logo em seguida a isso, entendam que esse logo em seguida já estamos falando de bilhões de anos de distância de um evento ao outro. Essas galáxias passaram de ser galáxias, vamos chamar assim, de galáxias novatas, para galáxias maduras. Isso então faz com que o sistema vai se organizando. E conforme ele vai se organizando, o processo da entropia auxilia a diminuir ainda mais, no caso, essa temperatura. Mas a entropia não seria algo relacionado com o caos? E não é bem assim. Na realidade, a entropia ela vai fazer com que o sistema comece a se direcionar para o estado de mais baixa energia. E o estado de mais baixa energia não quer dizer que é um caos. Muitas vezes, um estado de mais baixa energia pode levar a uma estrutura que não seja, aos olhos nus, um tanto quanto organizada. Mas, quando comparamos distâncias, volume, temperatura, o sistema mostra que aquele é o sistema organizado de mais baixa energia. Consequentemente, então, ali essas estrelas mais maduras começam a produzir os primeiros metais pesados. E, consequentemente, a temperatura vai diminuindo. Por quê? Porque quando ocorre a liberação de metais mais pesados, significa que algumas estrelas estão morrendo. E quando as estrelas morrem, são pontos energéticos que começam a se dissipar por dentro da galáxia. Obviamente que é muito importante esses metais existirem porque eles vão ajudar na formação de outros sistemas e de planetas. O que fez então também com que fosse possível, dentro da nossa galáxia, a formação do sistema solar e, consequentemente, também a formação do nosso planeta. E chegamos então na era atual do nosso universo, no qual ele possui ali uma tendência de cor em torno de 4.500 Kelvin, que seria ali um branco quase bege, ou seja, uma cor quente. Dessa forma, então, o sistema mostra que, conforme ele vai tendo a expansão do universo, ele vai saindo de um azul quase branco para uma cor mais amarelada, até que chegue ao ponto que o sistema comece a tender para um avermelhado, que é próximo ali de uns 3.000 Kelvin. Dessa forma, então, nós temos a liberação do infravermelho sendo maior do que a liberação do ultravioleta. Só que, obviamente, isso não quer dizer que as estrelas estão liberando mais infravermelho do que ultravioleta. É o sistema de observação. Ou seja, se eu me encontro em determinado ponto e o nosso universo ele está expandindo, obviamente, devido ao efeito Doppler, as cores vão tendendo do azul para o vermelho, porque estão ficando mais distantes. Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas voltando então à nossa explicação, a tendência é que quanto mais o nosso
o universo manter a sua expansão, mais avermelhado vai ficar o sistema, cada vez mais frio, e no momento futuro nós vamos ter todo um sistema completamente escuro, ou seja, nem mesmo as estrelas de cores mais avermelhadas nós vamos conseguir observar. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, compartilhe o vídeo, hypem ele e também deixe algum comentário dizendo se você achou interessante esse tipo de temática de vídeo. Também dê uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar alguns links que são bastante interessantes. No caso, vai ter aqui o link do site da Insider e também o link do meu cupom, que no caso é o Ciência Química BF. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.